Paulo, fechou? Bom, rapaziada, seguinte, no dia 13 desse mês, aí vai ser na semana que vem, salvo engano, o Dedé será julgado no Conselho Deliberativo do São Paulo, tá? O Outen Aires, em nota oficial, diz que está impedido de conduzir esse julgamento, tá? Ele alega que houve um contato telefônico sobre o caso e poderia comprometer a imparcialidade na condução da sessão, né? Teria tudo começado em questão casual, né? A conversa e tal, mas foi caminhando para esse lado aí do julgamento, então ali pode ter algo que pode atrapalhar. A Comissão de Ética descartou a possibilidade de expulsão de Dedé, o que é uma vergonha para essa comissão de ética, que é bizarra, né? Então, o caso será aí julgado em relação a uma suspensão do Dedé por 120 dias. O que também é uma vergonha, né? O julgamento é em relação ao caso da F-Go, né? Quando o Dedé autorizou ali a atuação da empresa sem contrato formal, autorizou transações ali de bagulho das maquininhas sem nenhuma autorização formal do clube, foi só de boca a boca. Posteriormente, o Dedé ele assina uma declaração que foi utilizada por esta empresa em uma ação judicial contra o próprio clube, né? Então o Dedé ele fez tudo isso e mesmo assim tem gente que não quer a expulsão, tem gente que não quer a suspensão, como por exemplo o senhor Antônio Maria Patinho, que era presidente da comissão de ética, que recomendou que o Dedé não tivesse nem suspensão nem expulsão. Simplesmente, sim, bizarro, né? Pra você, o Dedé merece a suspensão? Você acha que a comissão de ética do São Paulo, ela agiu corretamente em descartar por completo a expulsão de Dedé? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião, tá? E Enzo Dias, rapaz, ela terminou o primeiro semestre liderando o ranking no São Paulo, quem diria, viu? Mas não é um ranking que ele tem que se orgulhar, não. O lateral esquerdo é o jogador com mais cartões no elenco tricolor. Ao todo foram 29 jogadores que receberam pelo menos um cartão durante esse primeiro semestre. O argentino lidera o ranking com muita folga. São 11 cartões que ele recebeu em 24 jogos disputados. Enzo Dias chegou a desfalcar o São Paulo em 2 jogos por suspensão, né? São 7 cartões somente no Campeonato Brasileiro. Inclusive o Enzo Dias, ele é muito afobado, cara. Ele chega numas jogadas assim com uma força desproporcional, com uma atitude que nem precisava, assim, é muito estabanado e toma cartão amarelo besta, faz falta besta, pênalti besta, é um jogador que tem que se controlar. O segundo da lista é o Caleri, que recebeu 7 cartões no ano até aqui. Esse aí cumpriu suspensão em apenas um jogo. Na sequência aparece Luciano e Damian Bobadilla com 6 cartões, Wendel e Alan Franco com 5 cartões, sendo que o zagueiro recebeu 4 amarelos e 1 vermelho. Falando em cartões vermelhos, somente o Alan Franco, Ferreirinha, Lucas Ramon e Mike receberam cartão vermelho no elenco. São Paulo volta a campo no dia 23 de julho contra o Atlético Paranaense. O tricolor será mandante na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas ainda não definiu um local para essa partida. Não teremos o Morumbi, provavelmente vai ser em Bragança, embora os sócios tenham pedido para o Macês fazer os jogos aqui na capital. Vamos ver. Bom, o São Paulo confirmou mais 2 jogos treinos para essa semana. Serão 2 atividades no mesmo dia, sábado agora no CT da Barra Funda. O primeiro jogo será pela manhã contra o Primavera às 10 horas da manhã. E o segundo contra o Santo André às 2 horas da tarde. A estratégia da comissão técnica é observar ali um número maior de jogadores em ação. A ideia é distribuir melhor a carga de minutos do elenco. São Paulo ainda prevê mais 2 jogos treinos após esses confirmados, né? A ideia é fazer mais jogos treinos até o jogo, para a preparação para a volta dos campeonatos. São Paulo já tem confirmado para o dia 17, sexta-feira que vem, contra a Ferroviária. O outro adversário ainda não está definido, tá? São Paulo até chegou a negociar com o Internacional, mas as partes não chegaram a um acordo, então tá descartado. Bom, o tempo de cada partida nesse jogo treino aí ainda será definido pelas comissões técnicas. A tendência é que façam entre 30 ou 40 minutos mais ou menos. A definição dependerá da carga de treinos ao longo dessa semana aí no elenco. Vamos aguardar. Bom, rapaziada, falando nesses jogos treinos aí, São Paulo decidiu reintegrar o Arboleda após o sumiço de 30 dias, né? A reintegração passa pela dificuldade do São Paulo contratar um novo zagueiro no mercado, além do fato de Arboleda não ter conseguido um novo clube para se transferir.
Agora, a Arboleda terá uma missão muito complicada no tricolor: recuperar a confiança da torcida, reconquistar o torcedor, que tanto o amou e deu carinho para ele aqui, né? No jogo treino contra o Bragantino, ele atuou, foi utilizado pelo Dorival Júnior, que gosta muito dele. Não duvidem de rapidamente o Arboleda reassumir a titularidade. Por meio de nota oficial, o clube alega que reintegrou o Arboleda após, abre aspas, a avaliação dos aspectos disciplinares, humanos, profissionais e esportivos envolvidos, fecha aspas. A maior parte da torcida ficou indignada com a reintegração de Arboleda, e não à toa, mas tem uma boa parte da torcida também que é a favor da volta do atleta e perdoou o jogador. Se quiser recuperar a confiança do torcedor, o Arboleda vai ter ali que ter atuações constantes, boas atuações constantes. O zagueiro tem contrato com o São Paulo até o final do ano que vem. Foi especulado aí em diversos clubes brasileiros, como Inter, Grêmio, Santos, a Vitória, que fez proposta por ele, oficial, né? Atlético Mineiro também. Inclusive, ele foi especulado numa possível troca com o Gustavo Scarpa, que vai ser assunto aí, vai ser tema daqui a pouquinho agora aqui no canal, tá? Foram muitas mancadas do Arboleda desde que ele chegou ao clube do Morumbi. Para você, o Arboleda conseguirá dar a volta por cima no São Paulo? Você acha que ele consegue reconquistar a confiança do torcedor? Você acha que ele ainda tem condições de ser titular absoluto nesse time do São Paulo? Comente aqui abaixo que eu quero saber a sua opinião. Lembrando que, como eu falei, né, o Arboleda foi especulado ali numa troca envolvendo o Gustavo Scarpa, mas não aconteceu absolutamente nada. E especulado no São Paulo, o Gustavo Scarpa está no mercado disponível, né? O Atlético Mineiro quer negociar o jogador. Nos últimos dias, o nome dele voltou a ser pauta no Morumbi. O São Paulo estaria monitorando novamente a situação de Gustavo Scarpa, que está de saída do Galo. Neste final de semana, no entanto, o Scarpa foi especulado também no Fluminense. O Flu estaria encaminhando a contratação de Gustavo Scarpa. A informação foi divulgada pelo portal RT Esportes. Para quem tem ainda a esperança de ver Gustavo Scarpa no São Paulo, eu posso dar uma notícia boa, tá? Esse portal, esse site, não é um site muito confiável, tá? A maioria das coisas que eles publicam, na prática, assim, nunca acontecem, tá, rapaziada? O Fluminense está virando SAF, ou virou o SAF, se não me engano, mas tá com grana torando pra tudo quanto é lado e contratando a rodo, né? Contratou o Thiago Silva de novo, contratou o Hulk, os caras estão bonados na grana. O São Paulo está de olho sim em Gustavo Scarpa, não é de hoje, é alvo do clube sim, e sempre será. Ainda mais se o São Paulo não conseguir comprar em definitivo o Arthur, o Gustavo Scarpa pode ganhar força, né? Atua, não é jogador das mesmas características, mas atua por aquele lado direito. O Scarpa, ele tem passagem pelo Fluminense e o Thiago Silva o convidou para jogar lá, né? Então isso pesa bastante também a favor do clube carioca. Para quem quer ver ou queria ver o Gustavo Scarpa no São Paulo, eu acho bem difícil disso acontecer, ainda mais por essa questão aí do Fluminense estar de olho na contratação do jogador. Mas você tentaria a contratação de Gustavo Scarpa? Aceitaria ele no São Paulo? Acho que poderia ser um bom reforço? Comente aqui abaixo. O Scarpa iria para o Fluminense, segundo informações aí desse portal, por empréstimo com opção de compra fixada em 5 milhões de euros, 29 milhões e meio de reais, por 80% dos direitos econômicos do atleta. Essa informação que o RTI informa, né? Já o Valentim Furlan, do All Sport, afirma que o Galo só aceita vender o meia. Justamente o que foi informado para o São Paulo quando o São Paulo tentou a contratação de Gustavo Scarpa no começo do ano. O Galo queria mais ou menos 21, 23 milhões de reais para vender o Gustavo Scarpa. Agora até subiram a pedida, né? Lembrando que sócios do clube encurralaram o Al Massis nesse final de semana, cobrando reforços de peso para o elenco. Pô, quer reforço de peso melhor do que o Scarpa aqui em futebol brasileiro? Pô, é um baita reforço, né não? A prioridade da diretoria São Paulina, no entanto, é um zagueiro, né? Por isso, Scarpa dificilmente terá negociações com o clube do Morumbi neste momento. São Paulo está de olho nele sempre, tá? Sempre estará, é um jogador que sempre será alvo do São Paulo no mercado, é um nome que agrada bastante. O São Paulo só monitora, ainda não formalizou nenhuma proposta. Por quê? Porque a prioridade máxima da diretoria neste momento é um zagueiro. E agora estão dizendo que quer também um centroavante. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Bom, vamos lá. Estamos começando a semana bem chateados porque vimos a poderosa seleção brasileira conquistar o Hexa. Pela primeira vez na história,
é a 6ª Copa consecutiva que a seleção brasileira não consegue levantar a taça. E este não é o Hexa que nós queríamos, não é? Não é à toa que estamos todos baqueados. Quem não está baqueado nesse momento é o brasileiro que torce para a seleção da Argentina, porque o Messi merece, mas mal sabe esse sujeito que o argentino não está nem aí para o brasileiro que torce para a seleção deles, e eles até zoam com a cara desse brasileiro. Eu não passaria essa vergonha, a não ser que eu recebesse para isso. Seria eu muito burro passar por essa vergonha sem ganhar um qualquer, não é? Mas eu estou falando de mim. E é triste saber que o Brasil foi eliminado pela Noruega, que é uma seleção que não tem tradição em Copas do Mundo. Disputou 3 ou 4, se não me engano, e nunca passou das oitavas. É tipo Palmeiras em Mundial, é tipo isso. A Noruega é um Palmeiras das seleções. E eu nem vou me prolongar muito nesse assunto, até porque eu falei sobre a eliminação do Brasil ao pé da letra no meu canal de cortes. No final desse vídeo eu vou deixar ele aqui do lado, tá? Vai aparecer como quadradinho, você dá uma clicada, você vai ser redirecionado. Mas o principal eu esqueci de falar nesse vídeo porque eu estava tomado pela emoção, mas eu vou falar aqui. É importante todo mundo saber que essa seleção brasileira, melhor dizendo, esse catado que corre de amarelo, desgovernado pelo campo, sem testosterona, sem coragem, sem vontade de jogar, é o reflexo do que virou a CBF. A tal da CBF, além de ter virado uma instituição corrupta, ela transformou o futebol brasileiro em um grande balcão de negócios. Eles só visam isso aqui, ó, dinheiro. Há quem diga que com esse novo presidente as coisas estavam melhorando, e eu estava acreditando nisso. Até que um dia apareceu o jornalista Léo Dias e afirmou que o presidente da CBF levou a esposa e a amante para a Copa. E segundo o jornalista, o tal dirigente tem o hábito de usar dinheiro da entidade para bancar mulheres em viagens. E aí estamos nós aqui sofrendo pela seleção. Conclusão. Enquanto a CBF não virar uma instituição séria e profissional de verdade, nós não veremos o Brasil ganhar o Hexa. Esquece. Porque o futebol praticado dentro de campo, totalmente desorganizado e descompromissado, reflete o que está acontecendo no topo da pirâmide. E no São Paulo acontece a mesma coisa. Essa bagunça que a gente vê dentro de campo é reflexo do que está acontecendo lá em cima. Pode ver, entra treinador, chega jogador, sai jogador e nada muda, absolutamente nada. Mas eu não posso ser injusto. No São Paulo, as coisas estão mudando através do presidente Harry Macis Jr. É um senhor que eu já elogiei, já critiquei, mas independente das minhas opiniões, que a verdade seja dita, esse senhor está fazendo a diferença, ou pelo menos tentando. O camarada já fez uma limpeza na diretoria do São Paulo, mandou muita gente embora, inclusive o Rui Costa, abriu arquivos e facilitou para as investigações policiais que estavam acontecendo há alguns meses atrás, e o principal, abriu também as portas da diretoria para fazer reuniões com grandes empresas e empresários a fim de buscar investimento para o São Paulo. Ele já tinha conversado com o empresário Diego Fernandes, e o Diego Fernandes falou que ia apresentar para ele um estudo sobre transformar o São Paulo em SAF e atrair investidores. Só que agora aconteceu o que ninguém imaginava. A XP Investimentos apresentou uma proposta de aporte financeiro ao São Paulo que varia entre 1,5 bilhão e 1,7 bilhão de reais, com duração de 30 anos. O modelo financeiro não transforma o clube em SAF, mas prevê que a XP assuma o gerenciamento financeiro, o pagamento de dívidas e a modernização do Morumbis. E se você não sabe quem é a XP, eu vou resumir para você. A XP é uma das maiores empresas de investimentos da América Latina. Só isso. E eu vou te passar agora detalhes do que é a parceria com a XP e do que é uma SAF para diferenciar, tudo bem? Parceria com a XP, o São Paulo continua sendo uma associação, mantendo o controle do clube, recebe dinheiro para quitar dívidas e investir, não vende o futebol para um controlador, e se o projeto gerar mais receitas, Morumbi, name rights, eventos, etc., todos ganham. E SAF tem 2 pontos bons e 2 pontos ruins. Começa pelos bons. Normalmente entra muito dinheiro de uma vez, a gestão tende a ficar mais profissional. Pontos ruins, o investidor passa a ter o controle ou grande influência sobre o futebol e o clube perde parte da autonomia nas decisões. Resumindo, esses ativos permitem buscar soluções financeiras sem necessariamente ter que perder o controle do clube. É bom? É bom, só que tem que ter muita responsabilidade.
Porque os juros existem, são baixos, mas se sair do trilho vai virar uma bola de neve. Eu acredito fielmente que a diretoria vai querer tirar o São Paulo do fundo do poço. Então eles têm que escolher entre as duas opções, ou virar SAF ou fazer a parceria com a XP Investimentos. Feito isso, muito rapidamente o São Paulo volta para a primeira prateleira do futebol mundial e para de passar vergonha. E fique atento porque no próximo vídeo eu vou detalhar um pouco mais sobre essa proposta aí, ok? Só não vou detalhar nesse vídeo aqui para não ficar muito grande, certo? Realmente existem algumas máximas do futebol e do mundo que realmente são reais. E, cara, ontem eu falei o quê? Que todo mundo podia sair tranquilo de casa porque o malandro e o otário já tinham se encontrado. E nessa ocasião, o otário foi o Botafogo. Mas hoje, o malandro e o otário fecharam o negócio novamente. E dessa vez, o otário não foi o Botafogo. Porque saiu que o Botafogo e o São Paulo formalizaram a troca do Ferrarese pelo Newton. Pelo Newton. Gente, a gente está falando de um jogador que foi reserva do Criciúma, que caiu para a segunda divisão. Vocês entenderam? Que a gente está mandando para o São Paulo o reserva, que foi rebaixado no Criciúma. Cara, a pessoa que conseguiu fechar esse negócio, ela sim que merecia um aumento, não esse Franklin Carvalho. Essa é a Mai, a botafoguense do projeto Revolução Gloriosa. Tem canal no YouTube, página no Instagram. E ela tem razão. O São Paulo foi o otário nessa negociação, né? Você trocar o Ferrarese pelo Newton é o cúmulo da burrice, na minha opinião. O Ferrarese, ele jogava bem no São Paulo e está jogando bem no Botafogo. O Newton não estava jogando bem no Botafogo e vem para o São Paulo como uma aposta. Você está entendendo o detalhe? Mas é bom deixar claro que em momento algum o Botafogo quis passar perna no São Paulo. É que o São Paulo está com uma pressa de se livrar do Ferrarese que não dá para entender. E o Botafogo percebendo isso, meu amigo, vocês querem o Newton? Vamos bater um rolo aí. E o São Paulo topou. Mas tá ok, não quero ser o corneteiro do rolê. A negociação foi feita, o cara tá vindo, agora cabe a nós, os São Paulinos, torcer para que o Newton faça no São Paulo o que ele não fez no Botafogo e nos outros clubes que ele... São Paulo segue avançando nas tratativas pelo Newton, tá bom, galera? O Newton se acertou com o tricolor paulista em relação às bases salariais, tempo de contrato, e o São Paulo agora está apenas esperando, né, uma outra situação. Aí você vai falar, irmão, o último vídeo você já tinha falado sobre isso, beleza, mas vai avançando e vai demorando demais, né? O Botafogo é muito enrolado nas negociações. Agora o Botafogo tá tentando negociar aí com o Ferrarese, né? A questão pro jogador ficar de maneira definitiva. O Ferrarese ainda tem alguns valores a receber em relação ao São Paulo, então a negociação, ela trava um pouco em relação ao Ferrarese. O Newton já tem até tudo regularizado, tudo aqui, ó, papel e caneta na mão, para chegar e ser um novo reforço do São Paulo. Só que, como uma negociação basicamente depende da outra, então esse trâmite aí ele tá sendo meio travado, né? Só que o São Paulo já espera o Newton para os próximos dias. Então, o São Paulo não quer chegar no Botafogo e pagar, contratar os jogadores. São Paulo quer aí envolver jogadores no negócio, por isso tá demorando tanto, né? É uma novela mexicana que está acontecendo aí entre São Paulo, Botafogo, Ferrarese, Newton. Tá demorando demais, beleza, galera? Mas estamos aguardando aí e trazendo essas informações aí para todos vocês. Beleza? Rapaziada, outra informação importante também, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o ataque São Paulino, né? O ataque que fez 45 gols neste primeiro semestre. A maioria dos gols aí saíram de bolas paradas, né? Então, o São Paulo vem realmente num momento que o ataque, ele, na minha opinião, ele correspondeu em muitos momentos da temporada, enquanto a defesa deixou muito a desejar. Se a gente for pegar, por exemplo, Caleri, 11 gols no ano. Luciano, também 11 gols no ano para o primeiro semestre, são números considerados positivos, né? A gente já pegou aí ano que o artilheiro da temporada inteira teve 9 gols, né? Então, para o primeiro semestre, 11 gols, eu acho que cada um deles, né, estão fazendo aí bons papéis. Cada um viveu os seus momentos. O Caleri, no início do ano, né, ele estava voando, fazendo gols em jogos seguidos, né? Mas vive uma seca, né? Já são 14 jogos sem balançar as redes, né? Vive um momento completamente delicado na equipe do São Paulo, apesar de ser aquele atacante brigador e tudo mais que a gente já sabe, né? Mas 14 jogos com camisa 9 do São Paulo realmente é preocupante, sem balançar as redes. Enquanto o Luciano, nos últimos 7 jogos de Campeonato Brasileiro, fez 4 gols, né? E fez gol em Copa do Brasil, em Copa Sul-Americana, em Campeonato Brasileiro, em jogos também em sequência. Vive um momento completamente diferente do Caleri. O Luciano chegou
na minha visão, a ser o melhor jogador do São Paulo no ano de 2026 até aqui, né? Um jogador completamente decisivo, um jogador que chamou a responsabilidade, um jogador que fez gols em clássico, um jogador que fez gols aí em mata-mata, um jogador que fez gols aí em momentos importantes, dentro e fora de casa. O Luciano é aquele cara que você não pode falar, só faz gol em jogo fácil. Não tem como. Ele, de fato, faz gols aí em jogos que são considerados aí mais tranquilos. Mas ele faz gol no Corinthians na Neoquímica, ele faz gol no Palmeiras no Allianz, ele faz gol no Flamengo, ele faz gol no Cruzeiro, ele faz gol lá, né, no mata-mata de Copa do Brasil, ele faz gol em Clássico, ele faz gol em Sul-Americano, em Libertadores. Ele é decisivo, ele sempre aparece. E nos momentos que o São Paulo estava mais precisando, nessa reta final aí, antes de parar para a Copa do Mundo, o Luciano estava aparecendo, né? Então agora temos mais uma alternativa para o setor. Temos aí o Vitor Sá. Vale destacar que o São Paulo, né, estamos apenas no mês de julho, né, mas já contou com 3 treinadores na temporada. Com o Crespo a gente usava mais ali o Calleri e o Luciano como uma dupla de ataque. Com a chegada do Roger e também com pouco tempo do Dorival, o time ficou um pouco mais espaçado, né? Começou aí a utilizar mais as beiradas do campo, principalmente com a chegada do Arthur, né? Que é um jogador muito incisivo ali pelas beiradas do campo. O Ferreirinha chegou até ter oportunidades pelo outro lado, né? Mas não conseguiu se firmar. E agora, com a chegada do Vitor Sá, São Paulo conta com mais uma alternativa, né? O Lucas chegou a ser até testado em alguns momentos, mas não conseguiu também chegar aquele cara que atropela todo mundo e vira titular do São Paulo vindo da base. A gente tem que ter calma, de fato, e tudo mais, mas temos mais uma alternativa. Vai dar certo? Não vai dar certo? Eu, sinceramente, fui contra a contratação, mas enquanto não entrar em campo, a gente não vai ficar entrando aqui nos méritos, né, rapaziada? No mais, o São Paulo segue se preparando, né? Estamos apenas na primeira semana de julho, como eu falei pra vocês, e a gente segue agora com apenas notícias de janelas de transferências e bastidores, né? A janela, de fato, não está aberta ainda, né? Mas já trouxemos o Vitor Sá, trabalha pelo Newton, trabalha pelo um zagueiro, né, que era a expectativa do Domingos Duarte, que também virou uma novela. Toda negociação do São Paulo, ela acaba virando uma novela, né? Não tem uma notícia que você fica ali 50 minutos sem mexer no celular e do nada o São Paulo contratou alguém. Igual acontece às vezes com outro clube, né? Não tem isso. Você vai pegar o seu celular hoje, o seu computador, o seu tablet, onde você estiver me assistindo, no dia 6 de julho, né, que hoje é dia 6 de julho, se eu não tiver perdido aí, e você vai ver a notícia de que o São Paulo está interessado em um jogador A. E aí, no dia 20 de agosto, né, mais de um mês depois, quase 2 meses depois, o São Paulo vai anunciar o jogador. Não tem uma negociação rápida, é por conta de falta de dinheiro, a gente sabe disso, mas é muito chato, né? Há quanto tempo atrás a gente já tá falando de Domingos Duarte? Há muito tempo. A negociação já foi, já voltou, já foi, já voltou. O São Paulo enviou 4 propostas para ele, as 4 recusadas, aí desistiu. Aí o Rui Costa saiu e voltou de novo, aí mandou 2 propostas, aí a primeira recusada, a segunda ele pensou, enrolou, o São Paulo deu uma freada. O Vitor Sá, desde tanto tempo atrás. O Newton. Olha quanto tempo a gente já tá falando do Newton, rapaziada. Chega a ser repetitivo demais, chega a ser chato. E aí vocês começam a me criticar, mas rapaziada, eu não... O São Paulo realizou uma sondagem para consultar as condições de negócio envolvendo o zagueiro João Marcelo, de 26 anos, que pertence ao Cruzeiro. A resposta da diretoria do clube mineiro, contudo, inviabilizou o avanço das conversas iniciais. A instituição descartou prontamente a possibilidade de ceder o defensor por empréstimo. A cúpula da Raposa comunicou ao tricolor que conta com o atleta para a sequência da temporada. A avaliação interna em Belo Horizonte é de que o jogador será peça fundamental na rotação do elenco, especialmente devido ao calendário cheio e ao acúmulo de competições simultâneas no segundo semestre. Diante disso, uma transferência temporária não faz parte dos planos dos cruzeirenses. O clube do Morumbi chegou a fazer uma proposta oficial pelo jogador nos tempos em que ele defendia o Porto de Portugal em 2023 sob indicação do então treinador Rogério Ceni, mas a tratativa não avançou na época pelos valores considerados altos. Jonathan Calleri recebeu uma proposta financeira muito superior para deixar o São Paulo, mas decidiu permanecer fiel ao projeto do tricolor. O atacante argentino recusou uma oferta do Orlando City dos Estados Unidos e segue aguardando um acordo para renovar seu contrato no Morumbi. Mesmo podendo assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir deste mês, o camisa 9 mantém o São Paulo como prioridade para a sequência de sua carreira. A proposta do Orlando City colocaria Calleri entre os jogadores mais bem pagos da MLS. Segundo as informações, o clube norte-americano ofereceu um salário cerca de 90% superior ao que o atacante recebe atualmente no São Paulo. Apesar da diferença financeira, o argentino optou por rejeitar a investida e continuar focado na renovação com o tricolor.